Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 23 de novembro, quarta-feira da última semana do Tempo Comum, a 34ª semana do Tempo Comum. Se nós observarmos a liturgia dessa semana, nós vamos ver que toda a liturgia é voltada para o sentido de uma literatura de final dos tempos, literatura apocalíptica. Por quê? Porque estamos terminando, celebramos domingo a festa de Cristo Rei, então estamos terminando o ano litúrgico e no próximo domingo já começamos o domingo do Advento. Ou seja, já mudamos para o ano A, nós estamos no ano C, cujo nesse ano nós iremos refletir aos domingos o Evangelho de Mateus. Mudamos o ciclo, né? Esse ano foi Lucas. Ano que vem, ou seja, a partir de domingo agora, nós entramos no ano A, ano de Mateus. Tá? Então, se nós olharmos a literatura desta semana, ela é toda voltada para o final dos tempos, né? Porque é o final do ciclo litúrgico. O evangelho de hoje, né, nessa linha, é Lucas 21, 12 a 19. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Aqui Jesus, né, está preparando os seus discípulos para um período de perseguição, que realmente aconteceu. Né? Após a sua paixão e morte, a igreja se desenvolve. Por volta do ano 70 e 80, ela começa a ser perseguida de maneira efusiva. Lógico, a perseguição sempre ocorreu antes, tá? Mas de uma maneira mais efusiva no final do primeiro século. Porque aí os judeus expulsam os cristãos das sinagogas e o Império Romano começa a perseguir os cristãos, porque vem neles uma nova religião. Né? Então eles estão fora do esquema da lei, daquilo que era permitido. E aí os cristãos são perseguidos pelos romanos e pelos judeus. É um período muito forte de perseguição, que será o final do século I e praticamente o século II quase todo. Tá? Volto a dizer, havia casos sim de perseguição com os cristãos antes, tá? Mas não era tão forte como será nesse período. Então Jesus já prepara os discípulos para esse momento de perseguição e de dificuldade que eles vão enfrentar. E os encoraja a permanecerem firmes. Esse evangelho de Lucas nasce no contexto de perseguição. O evangelho de Lucas é datado mais ou menos do ano 85, quando os cristãos são expulsos das sinagogas. E aí eles começam a ser perseguidos sistematicamente. Por isso que o evangelista, ele encoraja a comunidade a permanecer firme, fiel, mesmo nesse contexto de perseguição. Porque Cristo não irá abandonar a cada um deles. Então, nós também devemos entender que hoje, graças a Deus, no Brasil, nós não somos perseguidos pela nossa fé. Pelo menos não de maneira clara, ou seja, ninguém morre no Brasil por ser cristão. Mas podemos ser perseguidos sim naquilo que nós chamamos de martírio branco. Aquele que é cristão, aquele que vive o evangelho, que não faz as coisas erradas, é jogado de lado, é tirado sarro, o pessoal age com escárnio, chama de bitolado, chama disso, chama daquilo. Ou seja, acaba sofrendo um certo preconceito por ser cristão. Devemos entender que há questões também que muitas vezes podem levar a certas atitudes com relação a impulsionar esse tipo de atitude, né? Mas nós devemos entender que o nosso papel é permanecermos firmes, fazermos a coisa certa, tá? Não podemos sucumbir diante de escolhas erradas, nos deixando corromper pelo pecado, pela busca dos prazeres, pela busca do dinheiro, pelas coisas erradas. Porque isso vai nos cegando ao pouco. Lembremos aquilo que eu comentei semana passada, né, da questão da catarata espiritual. Se nós formos entregando ao pecado, ele vai aos poucos nos cegando, até o momento que nós não conseguimos enxergar mais nada. Não nos deixemos levar por isso.
Cristo é o laser que nos opera para impedir que a catarata nos seque. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.